Olá pessoal, aqui é o Diogo e agora a gente vai começar os nossos estudos de caso de uso, né, do nosso modelo HJM que a gente acabou de calibrar. Nesse primeiro estudo de caso, a gente vai basicamente usar a função de simulação do modelo que a gente construiu. A gente vai usar essa função para simular uma curva por um horizonte de HP dias à frente e a gente também vai usar essa função para simular uma trajetória de curvas, né, com N passos, cada passo de tamanho HP. Vão ser os dois exemplos que a gente vai exercitar nesse primeiro notebook de estudo de caso, mas são exemplos fundamentais porque é a partir deles que a gente consegue executar os exemplos mais complexos, né, que são os exemplos de apressamento de derivativos, cálculo de VAR e uma série de outras, né, utilizações que a gente pode dar, depende aí mais da necessidade, da criatividade da gente. Então vamos lá, a gente começa, como sempre, carregando aqui as nossas dependências. Nesse caso aqui eu vou carregar o pacote coreplot, a nossa biblioteca hjm.lib, e é basicamente isso. Na sequência, a gente vai preparar os dados e vai calibrar o modelo. Uma parte que a gente já executou em outras aulas, então a gente vai simplesmente repetir aqui. Então a gente vai ler o arquivo de dados, a gente vai preparar a variável vencimentos, então a gente vai trabalhar com os vencimentos 21 dias, 63, 126, 252, 504 e 1260. Depois a gente vai dividir as taxas por 100, que no nosso arquivo elas não estão divididas por 100 ainda, a gente vai fazer isso. E depois a gente vai chamar a função de calibração, que é basicamente calibra HJM, passando as taxas e os vencimentos. A função já rodou e fez o fit aqui das três componentes. Vamos dar uma olhadinha para ver se tudo correu bem. Então vamos fazer um plot aqui da primeira componente. Então a gente observa aqui que a função de calibração fez o fit corretamente aqui dessa primeira função de volatilidade. Vamos ver a segunda. Aparentemente funcionou bem também, né? E a terceira é um pouco mais difícil de fitar, mas também funcionou aqui de forma bem razoável. Então tá legal. Então vamos partir aqui para a nossa primeira utilização, que é a simulação de uma curva HP dias à frente. A primeira parte aqui desse exercício é escolher uma curva base. Então essa linha que eu selecionei, ela basicamente vai sortear uma curva nessa amostra que a gente tem de curvas históricas, que está nessa matriz taxas. Então ele vai ver a quantidade de linhas que tem em taxas, vai montar um vetor aqui de 1 até a quantidade de linhas e vai sortear um elemento aleatoriamente. E depois ele vai fazer o filtro no vetor de taxas, nessa matriz de taxas, de acordo com o dia que foi sorteado. E a gente vai construir essa variável aqui C0, que é a nossa curva base. Quantas vezes a gente rodar essa célula aqui do notebook, a gente vai ter resultados diferentes, porque tem esse sorteio aleatório aqui. Se a gente quiser travar esse dia aqui, a gente bota dia igual a 1, igual a 10, enfim, a gente pode, né, travar aqui na mão. Mas nesse caso eu quero justamente deixar solto para a gente rodar a célula repetidas vezes e ver diferentes resultados. Na sequência a gente vai definir aqui a quantidade de simulações, que nesse caso vai ser só 1, né? E o horizonte da simulação, que nesse caso aqui eu coloquei 21 dias. Na sequência, a gente vai então chamar propriamente aqui a simulação, a função de simulação, que é simula curva HJM, que está lá na nossa biblioteca hjm.lib. Quais são os parâmetros? A curva base, que é C0, o conjunto de parâmetros, né, que são os nossos alfa, beta, gama e delta para cada uma das três funções de volatilidade, os vencimentos, o horizonte da simulação e a quantidade de simulações. Isso tudo vai ser armazenado numa matriz, que nesse caso aqui vai ter só uma coluna, né, vai retornar um vetor, né, porque eu só escolhi uma simulação. Então a gente vai rodar isso aqui e na sequência eu montei aqui um gráfico, né, usando essa função matplot, que vai mostrar a curva base, que vai aparecer em preto, uma linha um pouco mais grossa, e vai montar depois aqui no mesmo gráfico a função, uma curva em vermelho, que é a curva simulada
para o horizonte de HP dias à frente. Então a gente pode fazer isso aqui, né? Vamos lá. Beleza, então ele sorteou aqui o dia 7/5/2015, a curva base e a curva preta, e a curva vermelha e a curva simulada. Se eu rodar de novo, né, ele vai sortear um novo dia, certo? Vai sortear um novo dia e vai sortear e vai simular uma nova curva. Vamos travar aqui então o dia, né? Vamos comentar aqui para ele usar o mesmo dia que ele usou na rodada anterior, que vai ser o dia 9/2/2015. Vamos ficar rodando repetidamente aqui. Então, ó, esse é um possível cenário, esse é um outro possível cenário. Então a gente travou o dia aqui, né? E estou executando aqui uma simulação. Vocês podem ficar fazendo esse exercício aqui para observar os diferentes shapes que a curva pode assumir. Vou voltar aqui tirar o comentário. E vamos para o próximo exercício. O próximo exercício seria o quê? Simular N curvas HP dias à frente. Muito parecido com o anterior, né? Então, o código é praticamente o mesmo. A diferença é que eu vou definir aqui N sim como, ao invés de uma quantidade de cenários que eu quero. E eu vou diminuir aqui um pouquinho a quantidade de dias, vou botar HP igual a 5 dias. Né? Então, se a gente rodar aqui, a gente já vai ter algo do tipo, né? Então, veja lá, a linha preta é a nossa curva base e as curvas em cinza claro são os possíveis cenários, os 50 curvas que eu simulei para 5 dias à frente. Se eu ficar rodando isso aqui repetidamente, né, eu vou ter para vários dias também diferentes, né? E aqui o interessante notar é o seguinte, de modo geral, o que prevalece nessa simulação são os choques de nível, né, como era esperado. A gente pode observar isso olhando aqui, né, essa mancha cinza, que ela é basicamente um deslocamento da curva base. No entanto, a gente observa que, eventualmente, vão aparecer curvas com formatos, né, que não são exatamente choque de nível, que descolam um pouco mais, tem uma ligeira inclinação. Em alguns casos, isso pode ficar bastante nítido. Se a gente mudar aqui o horizonte um pouco maior, isso talvez fique mais evidente, né? Então, a gente tem aqui, né, vendo, essa curva aqui descolou bem mais, teve um choque de inclinação significativo, né? Que ela estava praticamente reta aqui e ela deu uma inclinada boa aqui. Então essa é a ideia, a gente pode fazer a mesma coisa então comentando aqui esse sorteio do dia e ficar rodando múltiplas vezes um dia travado aqui. Vamos ver. Ó, a gente travou no dia 27/4/2015 e estamos sorteando. Então cada sorteio aqui, a gente tem aqui 50 curvas possíveis, né? Se eu diminuir a quantidade de dias aqui, de simulações, botar 10, a gente vai ver a diferença das simulações de uma forma mais clara. A gente percebe aqui, né, a mudança. Quando a gente coloca a quantidade maior, a tendência é que a mancha, né, de curvas aqui prevaleça. Né? Se eu botar 1000, por exemplo, né? Então eu tenho aqui uma mancha aqui, né? E mostra o predomínio, né, desse tipo de movimento. Mas algumas curvas vão descasar desse movimento, né? É isso. O próximo exercício é simular uma trajetória de curvas. Uma trajetória de N passos, cada passo de tamanho HP. Nesse caso aqui, eu vou pedir que ele gere uma quantidade aqui de 1000 passos de um dia. Né? Então, vou ter 1000 dias. Dá aproximadamente aí 4 anos, né, de dados que eu vou simular para frente. Mas uma única trajetória. Mesmo procedimento. Vou sortear um dia aqui para representar a partida. Vou construir aqui uma matriz. Essa é uma diferença em relação às células anteriores. Estou construindo uma matriz que tem N mais 1 linhas. A primeira linha vai armazenar a curva base e as demais linhas vão armazenar os N passos da simulação. E a gente vai criar a quantidade de colunas aqui igual à quantidade de vencimentos. Então, vou alimentar aqui a primeira linha com a curva base e depois faço um loop de 2 até N fazendo a simulação. Uma outra diferença importante aqui é que em cada iteração aqui desse loop, a curva base que eu passo para a função de simulação é exatamente a curva do dia anterior. Né? Essa é a ideia.
Então vamos rodar aqui, ele vai gerar, né, a simulação, depois eu vou dar um print aqui para vocês terem ideia da estrutura de dados que foi gerada, que é basicamente essa daqui. Eu tenho, né, a curva base, depois eu tenho a curva no dia posterior, né, que eu selecionei HP igual a 1, então aqui é a curva um dia à frente, a curva no dia 2 e assim sucessivamente, né? Então esse é o tipo de simulação que eu posso querer fazer, por exemplo, né, para alimentar uma simulação de Monte Carlo que dependa de um passo diário, por exemplo, né? Eu posso gerar, ao invés de uma trajetória, eu posso gerar 100 trajetórias, 500 trajetórias, 10.000 trajetórias, né? Seriam 10.000 matrizes desse tipo, né? Essa é a ideia, é o tipo de simulação que a gente precisa fazer para alimentar outros procedimentos de cálculo. Beleza, pessoal, esse foi o nosso primeiro estudo de caso. Mostrei para vocês aí como utilizar o modelo que acabou de ser calibrado nas aulas anteriores. Esse tipo de simulação é subsídio para, como eu disse, apressamento de instrumentos financeiros, cálculo de VaR, simulações de Monte Carlo em geral. Então, espero que vocês tenham curtido aí. Se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários da aula. Eu aguardo vocês aí, então, no próximo estudo de caso. Um abraço.